Fala galera, começamos mais um episódio do Clique F5. O podcast que atualiza você sobre as tendências de consumo digital do momento. Eu sou Marcele. Eu sou o Rafa. Eu sou Laura. Eu sou o Leonardo. Eu sou Natália e hoje a gente veio aqui com uma proposta super diferente para conversar sobre vários temas, sobre vários acontecimentos que estão, em pauta no Brasil, digamos assim, para, enfim, conversar. Sem roteiro, sem briefing, só deixar rolar. Isso. E aí a gente pensou em começar falando sobre uma coisa que norteia um pouco muitas coisas pra gente, assim, o papo de hoje, que é o engajamento da cultura do ódio, né? Que é o que tem, tipo assim, bombado ultimamente de muitas formas, assim. E... Eu acho melhor te gravar de novo. Não, oxe, tá Não, ficando. Eu vejo vocês estão, tipo, calados. Deixa. O professor vai sem cortes, gente. Algum de vocês tem algum exemplo pra começar? Depende. De uma das consequências da cultura do ódio? Eu acho que a cultura do ódio, ela sempre existiu, mesmo quando as redes sociais não tinham essa força ou não existiam. Eu acho que de uma forma a TV ela trazia um pouco disso, a gente via o crescimento, querendo ou não. Era muito controlada o que é pra TV. A rede social ela deu espaço pra todo mundo falar o que quer, quando quer, sobre quem quer. Exatamente. E sem se preocupar com consequência. Uhum. Mas... E eu acho que também a questão da proporção que toma hoje em dia é muito maior do que era antigamente. Eu acho que as redes sociais, elas amplificaram muito, tanto os comentários bons, positivos, quanto os negativos também, né? Sim. Mas o ser humano ele já tem a tendência de focar no negativo. Sim. Eu vejo muita gente falando isso. Elas podem receber 1000 comentários positivos, mas o que ela vai se lembrar, o que ela vai prestar atenção é no comentário negativo. Sim. E isso tem um impacto absurdo. Tem por exemplo, um caso de um... Acho que ele era um streamer da Inglaterra. Que... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas há poucos anos atrás ele cometeu suicídio por causa de comentários que ele estava recebendo. E a parte da comunidade responsável por levar ele a esse ponto meio que se arrependeu. E já tiveram vários depoimentos de várias pessoas que não sabem porque elas estavam fazendo aquele tipo de comentário, que era algo completamente gratuito, mas tudo tem consequência, né? E as pessoas na internet, elas agem como se não tivesse consequência. É porque aquela mesma massa que eleva a pessoa é aquela mesma que derruba. São aquelas que levam a pessoa à fama, à visibilidade, ao engajamento. É aquela mesma que vai depois e começa a massacrar por algum motivo humano. Entendeu? Então, a questão da cultura do ódio, a internet ela só fez criar algo mais, normalizar aquilo ali. É muito normal criticar, muito normal falar mal e ficar apontando o erro de fulano, de ciclano que tá atrás das câmeras, entendeu? E acaba que não só leva pra internet, mas também a questão da TV, que antes era algo muito menor, muito mais mascarado, agora tem um impacto muito maior. Por exemplo, o BBB. Vou trazer essa pauta aqui do BBB, que desde que acontece, claro que tem os mais odiados não, que a gente menos gosta e tudo mais, mas com o impacto da internet é muito maior o ódio, é muito maior a rejeição e é muito maior esse engajamento em cima disso. Então eu vejo que o hate que as pessoas recebem quando vão pra lá tem cada ano se tornado muito maior e muito mais pessoas do que era antes. Então aqueles mesmos que elevam aquela pessoa são os mesmos que derrubam. Laura, você acabou tirando as palavras da minha boca, porque eu penso muito na questão de Davi, que é uma pessoa que a gente tem aqui na nossa cidade, né, que foi pro Big Brother, trouxe meio que, tipo, uma paixão pra todo mundo, porque ele é representante de Salvador, do meu bairro, inclusive, de Cajazeiras, e hoje Davi é uma pessoa extremamente odiada. Não digo odiada pelo que ele faz, odiado pela forma que ele se comporta na internet, por consequências até de atos dele mesmo. E esse ano a gente teve a Aline, né, no Big Brother, também daqui de Salvador, e já teve aquela concepção, tipo, por que eu vou apoiar novamente um baiano,
se Davi meio que desestabilizou e acabou tirando as expectativas de todo mundo que estava ali torcendo e acreditando por ele. Então, acaba estereotipando também outras pessoas. Que aí vai ficando essa cultura de não vou ligar, não vou me importar, Sim. vou falar mal mesmo, porque eles já são assim. Se um é, os outros também são. Mas eu não acompanho o BBB, entendeu? Agora o que eu vejo, o que é que ele fez? Porque até de onde eu sei, ele continua agindo da mesma forma que ele sempre agiu. O que é que tirou ele do favoritismo até ser odiado, até mesmo depois do reality show? Porque a opinião das pessoas, elas vão mudando, não sei por qual motivo em relação pelo menos ao BBB, mas pelo que eu entendo, as atitudes dele, a forma dele agir, as coisas que ele faz, são exatamente a mesma atitude que ele tinha quando ele era o favorito. Eu acredito que tenha sido muito pela questão da mentira. A questão de enganar as pessoas pra querer se vitimizar, se fazer de bonzinho. Muito pelo que ele fez com o Mani também, que dizem que ele falava no BBB o tempo todo, que era minha esposa. Quando ele saiu, ele fez, não, a gente Sim. só tinha um rolo. Tipo, como se fosse um ficante. E tipo, como assim, cara? Você botava a mulher lá em cima o tempo inteiro e aí quando você sai, você simplesmente fala que não, a gente não tinha nada. Então, acho que as pessoas acabaram... Pegou ele pra... Como a gente fala? Pegou pra Cristo, né? Pegou ele pra Cristo com isso. E aí, com as coisas que ele foi falando, a questão da faculdade, né? Que ele dizia que queria ser médico. Mas também depois mudou de ideia, disse que não queria mais. Acho que foi juntando uma coisa na outra, né? Agora, voltando um pouquinho pro que a Laura falou, que é a mesma comunidade que eleva também, bota pra baixo. Eu tava vendo um podcast de um canal chamado Bopismo. Não sei se vocês já ouviram falar. É mais puxado pra futebol, mas eles falam de várias coisas também. E o entrevistado tava sendo o Guilherme Beltrão, do Aqueles Caras. Sim. Ele falou que teve um cara que foi na DM dele no Instagram. E, se eu não me engano, ele pegou alguma transmissão que tava tendo na época, não sei se era da Casa TV normal, tipo um jogo de futebol ou se era Olimpíadas, não lembro qual era a ocasião. Ele filmando Beltrão e falando, você é um merda, olha como você comenta e blá 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 blá. Aí Beltrão respondeu, ele falou no podcast que isso é algo que abala muito ele. E ele perguntou pro cara, por quê? Tipo, tudo bem, é a sua opinião e tal, mas por que você fazer isso, mandar pra mim? Sabe o que o cara respondeu? Pô, Beltrão, desculpa, cara, eu só tava tentando chamar a sua atenção, só queria que você falasse comigo, etc, etc, etc. Pô, imagina se o cara recebe um vídeo desse e faz alguma besteira, porque o cara tava querendo atenção. Sim. Então, eu acho algo extremamente problemático. E, tipo, na minha opinião, é porque eu acho dessa forma, né? Então, na minha percepção, entre muitas aspas, é o correto. Entre muitas aspas. Tipo assim, tá, eu tenho minha opinião. Pra que eu vou comentar? Se é uma opinião positiva, tudo bem. Mas se é uma opinião negativa, pra que eu vou comentar no conteúdo dos outros se é algo que eu não gosto? Eu só não consumir aquele tipo de conteúdo. Eu posso comentar uma crítica construtiva, etc. Mas eu realmente não vejo necessidade nenhuma. Eu acho que o pessoal também tem um discurso muito politizado em relação a sobre dar opinião, por achar que tudo que ele fala que é negativo pode se tornar ali uma crítica construtiva. Eu acho que a galera da internet até usa muito mal esse termo, inclusive. Sim. Por falar que, eu tô metendo pau, eu tô falando mal aqui dessa pessoa. Não, mas eu tô fazendo uma crítica construtiva para que ele melhore nisso aqui. E eu acho que estão São perdendo a mão. abordagens completamente A famosa diferentes. crítica construtiva que não constrói nada, É. só destrói, né? Então, Eu acho que essa... Como é que eu posso dizer? A questão que a gente tá falando, que puxa muito comentários negativos, é muito válida. Mas eu penso também no sentido do algoritmo mesmo. Porque as redes sociais têm potencializado essa cultura do ódio, eu acho que no mundo inteiro. Não só no Brasil, eu acho que a gente tem visto muito isso no Brasil por conta, não puxando o papo para algo muito político, mas eu acho que a extrema-direita tem criado muito essa, como é que eu posso dizer, esse discurso de ódio e engajado muito em cima disso. Esse discurso de ódio tem ganhado muita força em cima da extrema-direita e os algoritmos das redes sociais, que é onde, né, esses discursos mais se criam, porque a galera não tem mais nenhum tipo de compromisso com uma informação verídica ou qualquer coisa do tipo. Esses discursos simplesmente são, como é que eu posso dizer, como é aquela palavra, tipo...
repetem. Eles são, tipo assim, compartilhados sem nenhum compromisso, tipo, com a verdade. E os algoritmos, eles ajudam muito isso. Porque o algoritmo hoje, por exemplo, do Instagram, como é que ele funciona? Dentro, né, do que está sendo falado, a galera compartilha muito, a galera comenta muito. E o algoritmo do Instagram entrega muito aquilo, sem nenhum tipo de regulamentação. Então, por exemplo, enfim, muitas coisas políticas a galera fala meias verdades, digamos assim. E a gente engaja, às vezes a gente, tipo assim, não tem absolutamente, tipo, não acredita em nada do que aquela pessoa falou. Só que o que é que a gente faz? A gente pega o vídeo e aí manda, véi, olha que absurdo que fulaninho tá falando. Nenhuma, mas tá... A gente sabe que é um absurdo, só que a gente ajuda o algoritmo a engajar aquele vídeo. Então, tipo assim, eu acho que eu acho isso uma grande loucura. O que vai transformar tudo, tipo, eu acho que transforma tudo, toda essa cultura do ódio em algo muito maior. Não, é isso, como eu falei, não só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro transforma isso em algo, tipo, gigantesco, porque as coisas tomam proporções, tipo, muito, muito grandes nesse processo todo. E isso não vai falar. Não, eu ia trazer até o exemplo, assim, do que a gente pôde perceber bem recentemente, de como as redes sociais podem amplificar qualquer movimento que aconteça. Eu acho que um exemplo disso foi a questão do surto caótico dos bebês reborns no mundo geral. Essa história é muito boa. Que era um tópico que a gente sabe que existia ali para um pequeno nicho dentro da internet, né? Alguns criadores já faziam esse tipo de conteúdo, mas tomou uma proporção, assim, surreal e por besteira, eu acho, né? Que, tipo assim, para quem gosta do tipo de conteúdo é válido, mas acho que todo mundo meio que se apropriou um pouquinho dessa temática para poder ali pegar e surfar um pouquinho nessa onda e surfar nesse hype. Uhum. É o que eu digo. Nunca duvide de duas coisas do ser humano. Três coisas. Crueldade, estupidez e esquisitice. Você nunca pode duvidar dessas três coisas do ser humano. Quando eu vi o vídeo da mulher que estava indignada porque não tinha agenda livre para agendar uma consulta pro bebê reborn dela na fila do SUS. É tudo um Por favor, problema eu real, né? Mas isso puxa um gancho muito bom, que é uma coisa que eu conversei até com a galera há um tempo. Tipo assim, às vezes a gente consome certas informações. Eu acho que a forma como as informações estão acontecendo no momento, a nossa geração tem consumido informação de uma forma, tipo, às vezes irresponsável. Porque, por exemplo, puxando o que eu falei antes, né? A gente engaja muita coisa que a gente não deveria engajar. Que a gente, tipo assim, deveria talvez mandar de outra forma ou até comentar. E a gente acaba engajando de um jeito, tipo assim, surreal. Por exemplo, esse papo da Bebê Reborn cresceu absurdamente porque a gente falou e replicou e enviou para muitas pessoas coisas absurdas que não existiram. E aí, tipo, por exemplo, Bebê Reborn ser atendido no SUS. Tipo assim, gente, isso não existe. É óbvio que é mentira. A pessoa, provavelmente, se a pessoa chegou lá, quando passou pelo processo de triagem, ela simplesmente... o bebê não foi atendido. Sim. Só que aí eu comentava, às vezes eu comentava com vocês. Eu falava, gente, que absurdo. Gente, como assim? isso é loucura. Tipo, mandava. E aí, tipo assim... Calma, peraí, deixa eu só terminar. Aí, tipo assim... Eu mandei, e aí um dia eu vi um professor nosso, inclusive, falando disso no Instagram. Tipo, gente, vocês estão consumindo as informações de forma muito irresponsável. Porque não existe bebê reborn sendo atendida no SUS. Tipo, e aí que eu me toquei, tipo, o quanto a gente estava criando uma situação. Compartilhando e fazendo com que as pessoas continuassem. Tipo, se tá dando palco, se tá dando Exato. É isso que a gente visibilidade, exatamente eu tá dando vou... palco, velho. Por que não vou criar um conteúdo em cima disso? Sim. Que as pessoas vão querer ver, vão querer compartilhar, vão achar bizarro. Então, de qualquer forma, eu tô fazendo engajamento. Bom ou ruim, é o engajamento. Que depois eu posso ir mudando, moldando e construindo para poder virar algo a meu favor. Então, Sim. acho que foi
fazer do limão uma caipirinha. E tem muita gente que fala que isso é questão de saúde pública. E eu acredito muito que isso seja loucura. Isso seja loucura das pessoas. Essa questão do engajamento muitas vezes ultrapassa a loucura. Porque é muita coisa absurda que a gente vê. Muita gente fala, a internet é terra sem lei. Não é que é terra sem lei. É que as pessoas elas se sentem tão confortáveis em julgar os outros e em serem malucos do jeito que eles são. Que se torna absurdo, que tá normalizando tanto a forma com que a gente engaja as coisas que vão acontecendo, que, tipo assim, não tem cabimento algum. Pense aí, se a gente se colocasse em décadas atrás, a gente pensando que, poxa, daqui a anos a gente vai dar palco pra pessoas que querem levar o bebê reborn pra levar pro SUS? Como assim, na minha gente? época, eu tinha vergonha de ser visto como esquisito, tá ligado? Aparentemente Hoje? isso acabou hoje em dia. Hoje não Virou tem. troféu. O silêncio, ele nunca comete erros. Parece que a galera esqueceu disso e ainda se orgulha de ser um tudo completo errado, maluco, louco, esquisito. É aquela coisa, quanto mais eu tiver ali aparecendo, bem ou não, Mas tem gente que leva a sério, pô. Tem gente que leva a sério isso que me pega. Tipo assim, Muita gente. elas estão agindo como completos esquisitos, mas elas se veem com o direito de agir daquela forma, isso me mata. Eu acho que é isso. Trazendo de uma forma superficial, porque eu puxei já esse gancho, mas não entrando necessariamente no mérito. Mas existem estudos que puxam o gancho de que essas coisas têm acontecido também pelo crescimento da extrema-direita. E eu acho que a extrema-direita no mundo, ela normalizou, de certa forma, como a gente poder ter argumentos absurdos, idiotas e, tipo assim, completamente... A disseminação da desinformação. Exatamente. E isso ser natural. E as pessoas não sentirem vergonha de, tipo, falar esse tipo de coisa. E eu acho que a gente tá entrando numa era muito perigosa, velho. Muito perigosa nesse Até porque a meio. gente já extrapolou esse ponto. Hoje em dia não é só a extrema-direita, é todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Teve aquela época que tiveram aqueles dois vídeos que bombaram bastante, um de Nicolas Ferreira Sim. e outro daquela deputada Erika que... Hilton. Isso, exato. Sim, Eu parei pra assistir os dois vídeos. sim. Eu vi o vídeo de Nicolas Ferreira e falei, pô, verdade isso aqui, verdade isso aqui, verdade isso lá. Aí eu parei pra ver o vídeo dela, pô, verdade isso aqui, verdade também isso aquilo lá também. Se você for parar pra analisar os dois vídeos, tipo assim, tem 40% de mentira nos dois. Então não dá pra você acreditar em nenhum e nem outro. Você tem que parar e fazer sua pesquisa em portais e jornais confiáveis por conta própria. Porque acabou, a pessoa, ela pega... É porque é muito fácil você contar uma mentira Sim. que tem uma base verdadeira. E é isso que as pessoas se aproveitam hoje em dia para Exato. espalhar informações erradas. Exato. Então, é o que a Nath falou, a gente tá entrando numa época sinistra. É que foi, na é que época foi, das IAs, é que foi normalizado. Ano que vem vai ser, o bagulho vai ser... É que foi normalizado que qualquer pessoa pode levar informação. Não é qualquer pessoa que pode levar informação. Não é qualquer pessoa que pode se tornar influenciador. Não é qualquer pessoa que pode falar sobre política. Porque é aí que tá. A gente deu essa permissão, a gente deu essa abertura pra qualquer pessoa falar sobre qualquer coisa, que tá uma bagunça. Que chega um influenciador e fala isso e aquilo, e a pessoa que tá lá seguindo fielmente, cegamente, porque tem gente que é assim. Sim. Ai, não, vou acreditar, porque fulano Hoje em dia é a falou. maioria. Ciclana falou, entendeu? Aí vai e fala sobre política. Às vezes a pessoa não tem embasamento nenhum, não tem estudo nenhum. Não é qualquer pessoa que fala sobre política. Eu evito muito, eu me abstenho muito de falar sobre política, porque tem determinadas coisas que eu não sei falar. Sim. Eu sei a minha opinião, eu sei o que é que eu quero pra mim e o que eu acho que seja importante pra mim. Mas eu não vou chegar numa mesa e vou entrar numa discussão sobre política, porque eu acho que ali ou eu vou passar desinformação, ou eu vou acabar recebendo desinformação, entendeu? Então eu acho que a gente deu muito essa abertura pra qualquer pessoa falar sobre qualquer eu coisa. acho que essa questão da política, ela acabou se disseminando com base nisso. Tipo, uma pessoa que falou pra outra pessoa, que falou pra outra pessoa, que gravou um vídeo, usou aquela desinformação ali, ficou disseminado. O político, às vezes, até tomou, já que estão acreditando nisso, vamos tomar essa verdade, vamos fazer um palco em cima disso. E aí foi virando uma bagunça de fake news, que hoje a gente não sabe o que é verdade, o que não é. O que é que a gente pode
relevar o que é que a gente tem que, tipo, não, poxa, até que ponto, tá, eu sou a favor disso aqui, mas até que ponto eu sou a favor? Até que ponto eu vou defender? Porque tem pessoas que, tipo, têm um posicionamento político, mas é completamente cega. Tipo, o seu político de preferência, né, tem uma opinião que todo mundo tá vendo que é absurdo, mas você tá ali, não, se eu sou disso, isso é até por conta da questão partidária, né? Então, muita gente é aquela coisa assim, não, ele pode, sei lá, falar aqui a maior asneira do mundo, mas se eu sou por ele, eu vou dizer que isso tá certo e pronto. Ou seja, aí vai criando aquela coisa a cultura de pai para filho, de família. Então, Sim. acho que muita gente acaba indo pelo ouvido dos outros e pela boca dos outros, sem ter sua própria opinião e concepção. A gente tem os 4 cavaleiros do apocalipse, que é o fanático por política, o fanático por futebol, o fanático religioso e o fanático por famoso. São 4 tipos de fanáticos Genial. que eu não me meto, Se porque juntar os eles são 4. muito fanáticos. Entendeu? São muito fanáticos. Não tem um que eu digo assim, óbvio que você pode gostar de futebol, você pode gostar de política, você pode gostar de um famoso e você ter sua religião. Mas uma coisa é você tomar aquilo ali como verdade, como sua única verdade e a única coisa no mundo. E geralmente os fanáticos são esse tipo de pessoa e é o tipo de pessoa que eu gosto de passar longe. E são geralmente os principais disseminadores de ódio. Principalmente o fanático religioso. Quando falando em fanático de famoso, eu vi um vídeo daquela Virgínia. Aparentemente ela chegou em algum lugar pra fazer alguma coisa no jatinho dela. E tinham pessoas amontoadas na grade do aeroporto. Sério, eu vi também. Meu Deus. Eu fico ofendido, Moralmente. ofendido, que o peso do voto daquelas pessoas para presidente tem o mesmo peso que o meu voto. Sério, é loucura, velho. É loucura o Eu tipo acho de um coisa que a gente bagulho vê. Inacreditável. Parece um monte de zumbi. Só porque a mulher tava pousando no aeroporto. Sim. Eu acho isso O inacreditável. endeusamento. Isso não é normal. Teve um vídeo, tem aquele... Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Sim. Ele tava também fazendo alguma coisa que eu não sei o que é, em algum lugar que eu não sei onde foi. E tinha uma fila de pessoas fora do local. E eu acho que era alguma coisa que durava dias. E elas estavam acampando do lado de fora. E ele repostou o vídeo de uma mulher que estava lá fora. E a mulher ligando pro filho. Filho, eu venci. Porque Carlinhos Maia repostou um vídeo dela. Outro vídeo que eu vi que eu senti o mesmo sentimento que você teve foi, não sei se foi ontem, eu acompanho muito futebol, eu gosto muito de futebol, mas ontem eu vi um Você vídeo... é um dos Cavaleiros do Apocalipse? Não sou fanática. E aí, um vídeo da Gaviões da Fiel invadindo o CT do Corinthians e colocando assim, fechado por má administração. E eles entrando, invadindo, não sei o que, em plena manhã, luz do dia. Eu fico pensando, velho, eles estão indo fechar o CT por má administração. Nada vai mudar. E tá. O Brasil tá precisando de gente pra trabalhar, galera. A carteira assinada... E tá, essa galera toda não trabalha, não tem um emprego, não tem uma carteira assinada, porque são os mesmos que depois vão reclamar disso, daquilo, entendeu? Velho, é uma coisa surreal a galera indo coisar por time. Óbvio, eu gosto muito do time. A gente tem que cobrar, mas porra, em plena manhã, luz do dia, no horário de trabalho, a galera indo invadir CT pra cobrar má administração, que eles não vão mudar em nada, que os caras vão continuar recebendo valores absurdos mensalmente e eles vão receber o quê? Um salário mínimo, entendeu? Uma coisa é você cobrar politicamente, eu acho aí correto, entendeu? Agora você ir no CT você tem que cobrar seu time. Porque mas o torcedor também não é palhaço. 10 horas da manhã você invadindo o CT? Eu concordo. Você é um quarto cavaleiro. Eu concordo 100% com você. Imagina aí, tipo assim, 7h30 da manhã de uma terça-feira. Alguém pergunta pro cabo, vai fazer o que agora? Vou invadir o CT do Corinthians. Tá, você ganha o que com isso? É normal. Você ganha o que com isso? O cara para e pensa, o que eu estou fazendo é normal? Não é possível. E são os caras velhos, velho. São os caras grandes, formados, sei lá, né? Mas Mal formado. eu não sei, velho. São adultos. E a questão que pega pra mim em relação a
a essas pessoas, né, que endeusam essas outras pessoas, esses influenciadores, esses times, é que eles tendem, geralmente, os 4 segmentos que você trouxe aqui, eles tendem a querer impor que as outras pessoas pensem exatamente da mesma forma que eles. Isso, eu acho que é um bagulho que... Não vou dizer que é da natureza do ser humano, mas está passando a ser. Sim. Porque as pessoas elas não acham o suficiente terem a própria opinião. A gente faz isso sem perceber. Eu quero que você seja igual a mim, que você pense igual a mim. Tem o um tempo filme inteiro. que eu gosto muito. Aí a pessoa vai e fala, não é tão bom. O quê? Como assim você não gosta desse filme? Tem isso, essa música. Por que você não gosta desse cantor? Sim. Mas tem gente que passa dos limites, Exatamente, né, velho? exatamente. Que se torna um ódio. Eu acho que a galera transformou todos esses 4 cavaleiros do apocalipse, digamos assim. Eu acho Sim. que a galera transformou em pautas morais. Tipo assim, e nem tudo é necessariamente moral, né? Por isso que a galera quer tanto, tipo assim, convencer você a todo custo. Porque pra ela aquilo, tipo, faz parte de uma construção gigantesca que é tipo... Cara, calma, vai trabalhar. Tipo, como vocês estavam falando. Eu acho que é meio isso mesmo. Meio mente vazia. Quando eu tô trabalhando, eu não tenho tempo de pensar em nada disso. Então, se todo mundo Pois estivesse é. trabalhando, ninguém estaria pensando assim. Do Mente lado vazia, político, seu diabo. talvez a pessoa estivesse pensando, porra, talvez eu deva cobrar isso aos políticos, entendeu? Algo super justo. Eu tô falando sobre cobrança, não tô falando sobre fanatismo de A e B, entendeu? Mas quando eu tô trabalhando, eu não tô pensando no meu time, eu não tô pensando em Depende. Virgínia, em A e B. Às vezes eu até penso. Tem um jogo da Libertadores. Se for um jogo que tá passando à tarde, eu até paro pra assistir, mas tipo assim, eu não vou invadir CT nenhum. Eu não vou quebrar porta, eu não vou quebrar nada no meu horário de trabalho, entendeu? Eu não tô falando que era porque era horário de trabalho. Parece que minha revolta é toda porque foi no horário de trabalho. Eu tava Depois das trabalhando e 6 horas, eles não. Então, né? Mas a questão não é essa, é que parece muito burro. Sim. Parece muito burro você ir lá invadir CT, parece muito burro você tá meio-dia pregando dentro do ônibus, dentro do metrô, Velho. sendo que nem todo mundo quer Sabe ouvir, velho. Aquele vídeo que você falou isso, eu lembrei que tá reviralizando agora um vídeo que o cara, tipo, tinha um cara pregando no Eu vi ônibus. esse vídeo ontem. E aí o cara fica muito puto porque ele fala, porra, você só fala de que todo mundo vai pro inferno. Exatamente. Fala sobre amor e não sei o que lá. Eu trago com certeza e tipo assim, e com tranquilidade que 99% das vezes dessas pregações é pregando ódio. É só palavra de ódio, é só palavra de desgraça, é só palavra ruim. Então, por que eu tô no meio do meu dia, ou no final do meu dia, ou no começo do meu dia, no ônibus, no metrô, e eu tenho que ficar ouvindo a palavra de outra religião e que não me traz nada, não me edifica em nada, não coisa nada. Aí vai achar ruim, mas é religioso. Não, eu não tenho a obrigação de ouvir. E depois, se você acha ruim e pede pra parar, aí começa todo o discurso de Mas ódio. é porque você tá sendo usada pelo inimigo. Eu tenho certeza disso. Não, com certeza eu tô Pra sendo ter usada uma opinião pelo meu contrária inimigo. da minha, você tá sendo Nossa, usada. isso me enche de, tipo assim, velho, me enche, E não uma- vou dizer de ódio, mas tipo assim, as coisas são tão invertidas. Uma coisa que É o eles não poste entendem- mijando no cachorro, né? Uma coisa que eles não entendem é que, tipo assim, na minha opinião, todo tipo de imposição é ruim. Sim. Sim. Se eles não chegassem com a abordagem de impor, eles teriam uma taxa de aceitação muito maior. Se eles chegassem com outra abordagem que não fosse essa, não ia gerar essa revolta nas pessoas que estão ouvindo ali. Então, eles acabam, qual que é o ditado? Não sei. Pisando no próprio rabo, digamos assim. Sim. Sim. Porque... Tá ligado? Dando murro em ponta de faca. Exatamente. É. E eu acho que, tipo, não é nem uma questão religiosa. Eu acho que todas as religiões são válidas se você se prende na sua fé e... Enfim, eu acho que religião não é uma coisa ruim. Eu acho que a gente tem que se prender às nossas religiões, às nossas crenças e seguir assim. Mas eu acho que a galera tá passando do limite, sabe? A galera quer impor uma coisa que não tem que ser imposta. Fé não é uma coisa para ser imposta. Então... Eu acho que a gente entra em tantas coisas e tudo acaba se vinculando, né? Tipo, você vincula religião com política, com esporte, com... E às vezes, tipo, cria uma grande bola de neve, tipo, gigantesca. Inclusive, puxando o gancho que vocês estavam falando, Carlinhos Maia,
Deolane, ninguém falou de Deolane, mas puxando o gancho porque a galera também tava na prisão, fazendo sei lá o que, esperando ela ser solta. Uma pose. O maior exemplo, o exemplo mais Sim. É que aquele... recente. Oruan? Subiu no ônibus, Subiu. daí... vai. Loucura, velho. Não, e Carlinhos Maia, todo mundo, eu acho que puxando esse gancho, a gente tem alguma coisa em comum, que eu acho que é uma coisa que a gente tava querendo falar muito aqui hoje, que é sobre as bets, né? Tipo assim, jogos de azar, como esses influenciadores estão ganhando em cima, como as redes sociais estão potencializando tudo isso. E CPI das bets é uma coisa que tá super em alta agora, então eu acho que a gente dá pra puxar esse gancho aí e falar O um monte Mint de ia acabar coisa. com todas. Véi, Nenhuma jogadinha? Nenhuma apostinha? Não. Se Messi jogar. Ficou calado, É. hein? Olha, Mas- todo ponto de vista tem um ponto. brincadeira na parte. Véi, tipo assim, chegou num nível de proporção. Quase todos os times do Campeonato Brasileiro, Série A pelo menos, quase todos, tem São um patrocínio patrocinador, master sim. de uma casa de Betano. apostas. De uma casa. Bizarro, isso é O bizarro. Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, Brasileirão Betano. Sim, verdade. meu Agora- Deus. Eu acho inacreditável que um bagulho que faz tanta gente ter problemas. Quanto de dinheiro que circula. Não, ter problemas além de financeiros, mentais, de relacionamento com família, com amigos, etc. Um bagulho ser promovido assim tão livremente, eu acho isso inacreditável. Agora veja a hipocrisia. As casas de apostas são patrocinadores master, Brasileirão Betano, casa de apostas, não é? E aí vem em contrapartida que os jogadores eles são condenados Exato. por fazerem apostas. Sim. Aí tipo assim, mas que hipocrisia é essa Não, se não- ele E tá... por Não, estimular. ele é não é. condenado por fazer aposta, ele é condenado Por por... forjar, estimular. né? Isso. Fazer como se É. fosse... Ganhos além do sim. que ele... Como se ele tivesse mesmo aquele ganho. Tipo, não, meio que forjar, por exemplo, um jogador a forjar o seu cartão vermelho ou cartão exato. amarelo, Velho, isso entendeu? é bizarro. Mas de qualquer forma, não é que tá errado, ou que tá certo, continua sendo errado, mas é hipócrita. É. Eu acho hipócrita, entendeu? Tipo, até onde vai? Sim. Até onde tá certo? Lucas Paquetá é um jogador que ele tá sendo investigado pela Confederação Inglesa de Futebol Sim. pra ele ser banido de jogar futebol, pô. Tá ligado? Por conta... Por conta De de apostas. apostas. Sim. eu acho que... Sei lá. Aposto que já puxa pro tigrinho, né? Velho, isso é Nossa, absurdo. hoje- É uma hoje- coisa. Eu vi um vídeo de duas crianças chorando num show, cantando a música do Tigrinho. Ai, meu Deus, eu vi. Eu não vi esse vídeo não, vergonha velho. alheia. É uma Que coisa país- tipo Que país surreal. amaldiçoado é o Eu Brasil. vou Velho, mostrar. por que elas estavam chorando, velho? Com aquela. Tava vendo skinny, pô. Aí, Provavelmente. são NPCs. sim. Pra mim, aquele tipo de gente é NPC. Faz live. Pô, Explique pras pessoas Obrigada o que é pela NPC, rosa. que nem todo mundo sabe o que é NPC. NPC é, por exemplo, tem um jogo, o exemplo GTA, e tem os personagens principais e tem os outros bonequinhos que estão ali só pra preencher cenário. Aqueles são É o NPC. famoso figurante que a gente tava falando É. mais cedo. Man, imagine aí você ser tão vazio e superficial a ponto de você se emocionar com a música que fala do tigrinho. Não, Eu não consigo véi, compreender. eu não consigo sei. Eu compreender. acho que é capaz da galera ter se emocionado por causa de skinny. Eu não consigo imaginar que se emociona por causa de Amiga. skinny é o cara que canta música. Ah, então. De tá vendo skinny, pô. Tipo, que aí traz um ponto do que vocês falaram do fanatismo com uma pessoa famosa. Eu me sinto uma velha conservadora em vários momentos da minha vida. Esse daqui. Porque eu fico tipo assim, eu sou muito seletiva pra algumas coisas. Por exemplo, ir num show. Quem é skin? Óbvio, quem é skin a gente acaba vendo porque tá ali viralizando, entendeu? Mas você acha que eu gastaria dinheiro pra ir ver skin? Eu não iria, entendeu? Então, pode em colocar esse vários vídeo momentos. durante? Então, isso aqui pra mim Acho não é que pode. normal. Isso pra mim não é normal. Não é normal. Entendeu? Então tem vários momentos da minha vida que eu me sinto uma velha conservadora. Porque Sim. eu não consigo entender o porquê disso e o que foi o estopim pra gente chegar onde a gente tá chegando. E eu realmente falo. Aí, tipo, o pessoal fala, nossa geração Z e tudo mais. Mas eu fico pensando na porra da próxima geração. O que diabos vai ser Os essa millennials. outra geração, velho? Porque eles Só não têm piora. nada pra se aproveitar. Não é um desenho, não é um filme, não é um jogo, não é um momento de lazer. Vai ser uma população de NPCs. Vai ser um bagulho, vai ser uma geração extremamente superficial. Sem opinião formada, sem aprofundamento em nenhum tipo de assunto. Sim. Sim.
E é uma galera que cresceu numa digitalização já, tipo, muito avançada. Então, Porque a gente ainda pegou um Sim. pouquinho dos dois mundos. sim, Sim. Eu exato. tava até conversando sobre com o professor recentemente, né? A questão do nosso amado, venerado e que ajuda muito, Chat GPT. Ai. Porém, ele chegou assim, a gente aprendeu primeiro para depois usar ele como uma ferramenta. Ele chegou quando a gente, tipo, já tinha ali aquela questão de o que pesquisar, como fazer, para que eu vou usar? Eu vou usar ele como algo que vai me agregar. É algo que, tipo... É uma ferramenta. Sim, que a gente tem ali, tipo, a poucos segundos ele responde coisas pra gente. Mas quem tá chegando agora que não tem embasamento, não tem nada... Não tem base mesmo. Como é, tipo, vai chegar lá e vai jogar no chat o que o chat deu, Imagina terceiro acabou. ano do ensino médio, a professora passa uma redação pra casa. Pô, Velho, não tem, todo mundo vai responder. Sim. Eu tava lembrando outro dia de uma vez que uma professora pediu pra eu fazer uma redação sobre determinada situação. Eu cheguei, professora, eu não vou fazer, porque eu não tenho opinião sobre isso. Tá, eu não fiz. Mas hoje em dia todo mundo vai ter opinião, né? Todo mundo vai responder. Opinião. Opinião, entre aspas, né? Mas vai responder lá com base no chat GPT. E a gente sabe quando é o chat Que é o GPT. chat. aham. Cria um padrão, querendo ou não, tipo, de resposta e tal. Na minha época, eu lembro que eu fiz curso de redação no terceiro ano. E aí eu fiz um curso de redação com uma professora, tipo assim, muito incrível. E a gente, tipo assim, eu percebo que até a forma da gente buscar informação mudou, tipo, por conta de tudo isso. E naquela época, as aulas, ela puxava um tema central, sei lá, um tema, e temas que eu nunca tinha visto na minha vida, tipo, arquitetura hostil. E aí ela passava várias fontes, tipo assim, que tinham embasamento teórico São e tal. sites de apoio, né? Isso, As tipo, não matérias. só vídeos, matérias e tal. E a gente criava muito tudo em cima do que a gente pensa, a nossa opinião sobre aquilo, mas também sobre tudo aquilo que a gente leu. E hoje, tipo, eu acho que a galera chega, tipo, o que é arquitetura hostil no chat. O chat dá um resumão lá Nem e... isso, escreva uma redação de tantas linhas, tantos parágrafos falando sobre... De forma citando tal argumentativa, filósofo. dissertativa. E já falando nisso, eu queria saber um pouco da opinião de vocês com a questão da IA. Tipo, antes de começar nosso podcast, a gente estava vendo um vídeo sobre Está a assustador. sobre a propaganda de uma prefeitura. Repito, prefeitura. Ó, antes, Eu ainda não Totalmente. superei isso. antes de chegar na propaganda da prefeitura e falando sobre a IA, esses postagens virais de tipo assim, teve o negócio lá do estúdio Ghibli, teve outras fotos, né, de que todo mundo fica postando, ai gente, é um saco. Ai, é um saco, um saco, um saco, eu não reposto nada, eu não compartilho, nem curto. Se você postar, amiga, poste, mas eu não vou curtir porque eu acho um saco. E aí vai surgindo outro e outro, em O formato brasileiro, de... ele tem um dom de saturar Porra, tudo. um saco. Quando chega no Brasil, satura, velho. E aí, em formato dos Simpsons, em formato do Estúdio Ghibli, Da em formato sereia agora. da E que sereia. Tudo é tendência, É um né? saco, é um Que saco. Não, o que tem Também agora tô por que fora. vem uma água e aí ela transforma a pessoa da foto numa sereia. Ah, eu vi. Nunca tinha Eu Nunca, vi. nunca viu ainda? É Não. parecido com Ah. o que transforma, sei lá, qualquer pessoa com cabelo cacheado. As pessoas Isso. parecem que estão sem personalidade. Isso. Porque surge uma coisa, isso aqui tá viral, vai me dar views, vai me dar dinheiro, então vou fazer. Fica sem personalidade, fica todo mundo usar. igual. Original. Não tem conteúdo original. Usa como se fosse uma tendência, mas que não é, gente. Porque assim, o que é tendência? Tendência é aquilo que vem e fica. É aquilo que as pessoas vão realmente usar, que vai agregar, que vai, tipo assim, ser algo útil, mas a gente sabe que não. Ah, tudo bem que as trends são coisas curtas, são materiais ali pra divertir, pra informar e tal. Não tem necessariamente essa necessidade de ficar. Mas, tipo, não vai agregar ninguém porque tá todo mundo fazendo. Ou seja, Sim. se tá todo mundo fazendo, você vai ser só mais um e acabou. Tipo, ai meu Deus, ela fez aqui, o comércio dele fez. E, tipo, a gente, como profissional de marketing, fica até às vezes sem saber aonde ir, o que fazer. Tipo, eu posso usar isso? Eu preciso usar isso? O meu cliente, ele realmente precisa falar sobre isso ou não? Mas sim, continue sua linha de A gente raciocínio. ficou um pouco preocupada com esse barulho ali. Eu Aí percebi. porra, fudeu. Ai, ai.
Continua. Eu ia trazer aqui a questão do que Marcelo estava falando sobre o uso da IA na campanha aí De São João. para divulgar a festa de São João de uma Insano. cidade no Pará. E aí a campanha basicamente foi toda criada por IA. E assim, chocante, eu vi muitos pontos pós e contra a questão dessa campanha, justamente por não ter ali pessoas trabalhando, não ter uma equipe preparada para realizar aquele tipo de conteúdo. A gente sabe que a ideia deve ter vindo de alguma equipe, de alguém que projetou aquilo, mas assim, não foram usados atores, diretores, figurinistas, enfim, todo o trabalho ali presencial, né? A mão de obra, né? A mão de obra, ela não existiu, então veio muita questão em cima disso, mas também eu vi muita gente falando sobre a questão da qualidade, por estar se falando de IA, a qualidade é realmente muito boa. É impressionante. Economia também. impressionante, É surreal. É muito boa, mas assim, até que ponto a gente vai? Véi, Até onde a gente vai usando isso? Qual era mesmo a cidade? Eu Não. precisaria... É alguma... eu não lembro. eu tenho Consegue achar aí? um print rápido. Eu tenho opinião sobre isso, que tipo assim, precisa urgentemente ser regulamentado. Sim. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo bem diferente aqui, mas vai dar pra conectar. Teve uma... não lembro se foi a Pepsi, não sei, mas que fez uma ação que, tipo assim, junte 100 mil latas, se eu não me engano, e a gente vai te dar um avião de carga. Ah, eu vi. Aham. E teve um maluco que ele conseguiu, Sim. e a Pepsi não queria dar o avião. Aí teve que abrir processo, etc. Eu acho que ele nem ganhou o avião no Acho que ele final. ganhou um dinheiro, acho que tipo, um ele ganhou valor, dinheiro e alguma tal. coisa assim. Aí depois disso, em todo comercial, é exigido que coloque, tipo assim, exatamente, nem que sejam letras miúdas, se aquilo é algo que... É verídico. Campanha meramente... Exato, Sim. exato. Então, eu acho que os governos dos países que têm... não vou dizer que tem o uso de IA permitido, porque é permitido em todo canto. Mas, primeiro, pra mim, não poderia ser permitido em todo canto, a menos que... Eu acho que na Coreia do Norte não. Aí já é um caso à parte. Mas, tipo assim, só pode ser possível a criação de vídeos com inteligência artificial se aquela plataforma, por exemplo, nesse caso foi a inteligência artificial do Google, se de fábrica, digamos assim, aquele vídeo ele possua, não sei, uma marca d'água, ou no final do vídeo apareça nenhum ator real foi utilizado. Que informe que foi feito com IA. Porque senão vai passar a ser algo extremamente perigoso. Extremamente Sim. perigoso. É o que eu falei, esse ano que vem tem eleição. O que vai ser feito de vídeo falso com IA vai ser um negócio inacreditável. Então, tem que regularizar. Se aquela edição fuleira, aquela coisa fuleira já enganava tanta gente, imagine eu já uma tô também com- eu já tô O com- feita. canguru ligado. segurando a passagem Eu pra já tô entrar no ligado. avião. Todo vídeo que eu vejo agora eu já fico... Será? Sim. É. Velho, eu acho que tudo que tem, assim, a gente já tem muita regulamentação em cima de publicidades, assim, algumas coisas que já estão bem avançadas porque já tem muito tempo. Esse é o perigo pra mim, na verdade. A questão da bebida, do cigarro, que tudo se regulamentou aqui no país pra propaganda, então beba com moderação, não Exato. beber em propaganda Exato. e coisa do tipo. Durou um tempo pra que aquilo acontecesse. E aí o perigo, eu acho que é justamente isso, Esse porque Quanto tempo Quanto- vai... O quanto de dano vai ter que Sim, quanto acontecer? estrago vai acontecer Tipo, até. me preocupa também a questão dos golpes. Exato. Porque é uma ferramenta que pode ajudar muito a questão de loja falsa, Véi, sim, minha mãe, comercialização. minha mãe, ela quase caiu no golpe. Aí, tipo assim, eu falei pra ela, mãe, toda vez que você tiver uma mensagem falando que sou eu e não é meu número, peça pra enviar um áudio. Hoje pode alguém muito bem pegar e fazer um áudio Qualquer com áudio voz. botar seu rosto. Exato, então... Qualquer áudio dar uma antigo, volta. fazer você falar alguma frase aleatória e... Extremamente É barril, Léo. velho. É. Extremamente Sim. barril. eu acho que... Enfim, a gente tá falando isso de eleição já, e eu acho que, velho, eu acho que é regulamentação pra tudo que a gente falou, principalmente as bets e a Também IA. tem que
Nossa. tudo. Não, sabe o que eu acho bizarro desse rolê das Me bets? coloca todo mundo junto aqui e explode, ó. Pode. O bizarro, eu acho, dessa questão das bets é que eu vejo que o Congresso, ele tá... Todo esse rolê da CPI, dos absurdos que a gente tá vendo com Virgínia, eu nem gosto muito de entrar nessa pauta porque, enfim, eu tenho muitas questões vinculadas a ela e ao nosso ser comunicólogo. Eu não sei absolutamente nada sobre essa mulher. Não ser os zumbis no aeroporto. Aquela coisa, Tipo, tudo que eu sei é contra a minha esposa. vontade. Exato. Mas Felipe. sabe o que eu acho mais Quer dizer, doido? ex-esposa de Zé Felipe. Pois é, ex-esposa. Ou não. E aí? Eu Não Ela é ou sabemos. não é? Eu Cê- descobri semana Com passada aliança que ou esse... sem aliança? Como vamos ficar Sim, assim? vem cá. Será Eu que descobri eles estão semana fazendo isso passada. por causa do patrimônio desse rolê todo das Da bets? CPI? Eu descobri E aí? semana passada que esse Mas, brother sim. aí é filho do cantor Leandro, né? Não, Não. Leonardo. Tá. Mas tá, isso afeta em que o Vasco da Gama? Vai Afeta em continuar brigando pra não cair. Apocalíptica. Socorro. Não, pô, quê? mas Tópico sensível aqui, hein? Não quero falar sobre futebol. agora, tipo assim, falando sério assim mesmo, no sentido dessa regulamentação e de tudo, eu acho muito doido porque o Congresso, ele não tem interesse de limar tudo isso. O Congresso tem interesse de regulamentar tudo isso. Pra ele tá ótimo. Pra Porque, ele. de uma certa forma, eles vão ganhar um pouco em Sim. cima. Sim. Ele Porque sempre ganha. vai ter que pagar imposto em cima disso pra que tudo seja regulamentado. Enfim, e eu ainda penso em outra coisa que eu tava pensando, eu acabei não comentando. Tipo, nós, enquanto futuros comunicólogos, de algumas estratégias que eu vejo das bets, tipo, que são muito sujas, sabe? Eu fico tipo, porra, eu não tô acreditando nisso. Porque eu acho que essa galera sabe muito bem o ponto fraco do público que eles atingem. E eles sabem que é uma galera que não tem tanta grana. A dívida. Exatamente. Eles sabem que essa galera eles tendem a talvez Ser seus um lado mais principais... fraco, ser algo mais Isso. suscetível, algo mais vulnerável. Como se já não tivesse coisas o suficiente pra endividar o brasileiro, né? Não. Como imposto, como um aluguel absurdo. Mas é justamente as isso. coisas absurdas. Venha jogar com a gente e pague suas dívidas. Velho, Exato. Tranquilidade. Mas o que É eu... doentio, velho. Sabe o que eu fiquei pensando um dia? Quando eu volto pra casa, eu pego o ônibus no caminho e agora não, eu acho que agora as bets já estão, tipo assim, vamos falar mesmo e, tipo, coloca tudo em outdoor Bem e tal. Mas antes eu via muita propaganda de bet nos muros. Tipo, nos muros, eu moro em um bairro que ele é popular, periférico, digamos assim, também. E os muros desses lugares, eles... Tem várias propagandas das bets, tipo, jogue isso, o nome da bet, o nome de coisa. E eu fico, caralho, eles sabem, tipo assim, Onde pegar? onde pegar, onde é propaganda, onde ativar. A gente fala sobre ativação de marca, só que às vezes a gente fala sobre todo um glamour de ativação de Esse aí é um marca. bagulho sujo. Exato. Eu acho... que a gente, principalmente enquanto estudante de comunicação, a gente sabe que para um bom planejamento, para uma campanha muito boa e que dê muito certo, o ponto principal é a marca, ela entender de fato o público, Quem eu vou atingir? quem eu vou atingir, a forma que eu vou, né, comunicar o que eu quero. Eu acho que é justamente isso que pega, né? Porque eles atingem os lugares certos, com a linguagem certa e para um público muito certo. Então, eu acho que faz com que toda a campanha de bet, enfim, jogos, Sim. dê muito certo por conta disso. As marcas, elas sabem, elas são realmente sujas. Uma coisa que me fez lembrar agora foi que eu vi essa semana um post falando sobre o sabonete da Sydney Sweeney. Não sei se vocês sabem quem é aquela atriz loira É uma que atriz. faz... Com a água do banho? Isso, que faz... Água. Aqui Calma, faz- calma. De Tony Stark? Não, né? Vamos Não, pegar. aquela que faz... Pega uma foto dela aí, amiga, que ela Ela é faz... nova, ela é nova. Ela faz Ela é aquela série lá... Quem é, meu Deus? Que faz aquela mesma série com Zendaya. Eu me esqueci o nome. Euforia. Euforia, a loira. Sim. A loira. Sim. Enfim. Então, eu vi a propaganda Referências. que ela tá lançando junto com a Sidney. marca um sabonete. Um sabonete feito com a água do banho dela. Ah, não. E só mostre a foto, amiga.
Fale. Ela é igual uma tia. E aí, ai, É porque eu queria a propaganda inteira. não, amiga, mas não é a propaganda, é só a foto dela. Porque eu vou Com falar. a embalagem do sabonete. Sim, pronto. Então, Ah. a proposta é que esse sabonete é feito com a água do banho dela. Beleza, mas Chega a me dar coceira. isso leva a quê? Por quê? Entendeu? Então, um ponto que a revista tava falando, que era um post de uma revista, eles falavam que atrelava muito ao desejo de consumo de fãs e de pessoas atrelando a sexualidade. Porque ela já é muito sexualizada, Sim. então ela já tá aproveitando desse engajamento, já que ela não vai poder tirar isso dela, e tá levando pra esse lado, entendeu? Pra, digamos, um público masculino, porque, se eu não me engano, isso aí é um sabonete masculino que tem a proposta de incentivar os homens a utilizar o sabonete. Meu Deus, que incentivar bizarro. os homens Meu Deus a do tomar céu. banho, mas na Que verdade podre. não. Por Ai. trás disso, eles querem incentivar os homens que já sexualizam ela a utilizarem desse sabonete. Mas tudo numa proposta, entendeu? Maiores de 18. Ah, claro. E além disso, é uma edição limitada, então já leva pra questão do fã. Entendeu? O fã que quer ter acesso ao ídolo, que acha que vai estar mais próximo do ídolo, tomando banho com sabonete que é da água de banho dela, que convenhamos que é muito nojento. Sim. Entendeu? E o post da revista ainda atrelava a muitas outras situações de famosas que já eram sexualizadas, que se aproveitaram desse ponto pra ganhar dinheiro. Como vender coisas que elas já usavam ou já usaram por valores exorbitantes, por Sim. fotos, entendeu? Por campanhas publicitárias. Inclusive, isso já passou na revista, também fala sobre a questão que teve no seriado Hannah Montana, que eles falam que tem um episódio, que eu não me recordo, que alguém tenta vender um lenço que ela chorou, que ela suou e que iam vender por valor exorbitante. E não é só nessa série, a gente vê em muito Sim. lugar. Acaba sendo comum, entre aspas, a gente vê utensílios, coisas que já foram de alguém muito famoso ser vendido por valor surreal, Sim. porque é só a ideia de que o fã vai estar muito próximo. Aí, meu Aí eu te advogado ainda tá em pergunto. formação. Eu te pergunto, fã ou um alienado? Porque eu tenho, né, os meus gostos, Sim. as minhas preferências, E mas aí, assim... quer um sabonete de Joelma? Ai, não, amor, eu vou estar passando. Tá? Não, é que a questão Tá é o quê? Tem o fanático e tem o admirador. Acredito Sim. que você seja um admirador de Joelma, vá nos shows dela, admire ela, acompanhe. Mas tem um fanático, que é aquele que faz tudo e ele é tão sem escrúpulos que ele não tá nem aí se vai machucar o ídolo. Como a gente já viu muitas vezes artistas morrendo por conta de fãs, Sim, entendeu? sim. Então são pessoas doentes. E isso aqui é doença. Você acha que a marca não sabe? Você acha que ela é inocente, que ela tá vendendo apenas um sabonete para incentivar os homens a tomar banho? Aham. Não, querida. Ela tá vendendo algo sexual. Na Gente, intenção. enquanto isso, meu Deus. Mal intencionada, na intenção. Não, mas eu fico pensando, cara, como que as pessoas... É porque, enfim, cada um tem seus princípios, seus valores, enfim. Mas eu fico pensando o quanto a galera, tipo, não se incomoda com isso. Cara, como você trabalha pra isso, você não se incomoda? Eu penso, obviamente, na nossa galera, comunicólogos. Tipo, cara, como que você sabe que a intenção é atingir aquilo ali? Você sabe que... Quer dizer, nem todo mundo pensa que seja absurdo, mas... E você faz naquela intenção, velho. Você E você... apoia, você diz, não, isso é uma boa porque ideia, quando o dinheiro sim, cai claro. na conta, pouca coisa importa. É. Tipo, deixa pra lá, tudo bem que a O gente que vai eu não receber entendo, alguns o que eu não consigo hates. entender é pessoas famosas e já ricas promovendo as bets. Sim. Pra quando são pessoas, tipo assim, influenciadores menores, que realmente vivem daquilo e Estão etc. começando a crescer. Às vezes são propostas de dinheiro, tipo assim... A gente entende a irrecusáveis. motivação. É Entendeu? irrecusável. Sim. Mas agora, pô, Neymar fazer Mas campanha da é Blaze, aquela eu coisa, acho... né, Rodeia, que a gente rodeia, fala assim. rodeia e volta pro dinheiro. Tudo é sobre É. dinheiro. Pra os que estão ali no centro, entendeu? Para quem os que estão ali na borda, que no caso são os fanáticos, é só burrice. Uhum. É. Não, mas essa questão de influência que Léo puxou, eu acho tão problemática no país, porque eles têm esses grandes influenciadores que usam um argumento, pra mim, ridículo, mas vou ter cuidado com coisa, porque como o Marcelo falou, o advogado não tá pago, mas usam, tipo assim, um argumento ridículo
dizendo, tipo, mas é a responsabilidade de quem tá jogando. Tipo assim. Eu tô dizendo que você pode ganhar ou perder, mas vale tentar, né? É por sua conta e risco, tipo. Por isso eu sou muito seletiva em relação a que conteúdo eu tô consumindo. Por exemplo, eu não sigo mais nenhum Instagram de fofoca. Tanto que eu fico, às vezes, um pouco perdida. O que eu sei é porque eu sigo alguns Instagrams de informações. Tipo eu o tenho CNN. que seguir. Eu preciso seguir. Por exemplo, o CNN. Você precisa. Eu sigo o CNN, eu acho válido o que eles postam. Muito bom. Sigo alguns veículos de informação locais, mas acho um pouco irresponsável da parte deles em algumas publicações, entendeu? São uns que eu tô até pra deixar. Até o sensacionalismo, né? Isso, essa questão de... e levando pra influenciador, eu também deixei de seguir muitos, eu sigo alguns, artista também, por mais que eu goste, eu também parei de seguir, porque, tipo assim, é um conteúdo que chega pra mim, e é uma coisa que se você for realmente racional, você vai perceber que aquilo ali não tá certo, não é legal. E adoece. Isso, e adoece, porque são tantas problemáticas, tantas e tantas problemáticas em cima disso, que se todo mundo tivesse um pouco de noção, a gente não estaria com tanto influenciador aí, não estaria com tanto veículo de informação. Hoje mesmo, a gente tem um meio de comunicação, né, aqui em Salvador, muito famoso, né, que ele foi julgado, Já saquei. ele foi meio que incitado ali, né, sobre algo que ele fez, a questão de um roubo do Pix. De um golpe do Pix. Eu não sei quem é. Será que esse podcast vai viralizar? Digita aí pra mim. Digita Vou aí te pra mostrar gente- o perfil no Instagram. Exatamente. Só que assim, ele montou um meio de comunicação que ele é o número 1 da notícia e É tá o- sempre Ai, à me dá frente. calafrio. Alô? Tá sempre ali à frente e todo mundo meio que Só vi esqueceu. nome. Meio que esqueceu, tipo, tudo Só que sei foi de nome. falado sobre ele. E hoje ele é endeusado porque ele traz as notícias sempre em primeira mão. Então, tipo assim, o meio dele, tudo bem que ele fez isso de errado, mas eu vou acompanhar ele aqui porque ele é um influenciador de tudo que tá acontecendo agora em Salvador e na Bahia. Então eu vou acompanhar ele só porque ele traz a notícia. Mas, querendo ou não, você tá dando palco. E não a troco de nada que hoje ele é literalmente o número 1 aqui em Salvador de audiência. Então, tipo, porra, a gente condenou e falou de algo que ele fez que foi extremamente errado, extremamente problemático, que teve caso de moral mesmo, foi algo muito... Depois a gente entra mais no viés, né? E todo mundo caiu matando, meteu pau, mas vamos botar uma borrachinha ali só porque ele a tá memória fazendo... do pessoal é muito curta muito e seletiva. Exato. E eu acho que, véi, E já puxando também Calma. a questão da memória pra questão do cancelamento, que a gente tava falando mais cedo. Que Isso. ao mesmo tempo que a galera hypa muito rápido, cancela muito rápido, aí depois a pessoa tá Esquece, no auge de volta é novo, de novo. isso que eu ia falar. Aí é muito... Eu ia falar que ele é um ótimo representante do que a gente tá falando da cultura do ódio, porque eu particularmente, eu entendo que a gente precisa mostrar o que tá acontecendo na cidade. Eu acho que Salvador tem muitos problemas, tá muito segura, cresceu muito rápido esse problema de segurança pública. Simplesmente a quinta Mas- pior cidade pra se viver no país. Tá tipo, Não tá é muito assim, complexo, mas a forma como ele traz a informação é extremamente sensacionalista e irresponsável. E aí me puxa um gancho que eu tava pensando sobre informação, tipo... Enfim, essas questões vinculadas à informação, que é MC Pose preso. Na verdade, o que me pegou, dentre todos os problemas que existem lá, a pauta não é se ele tem envolvimento ou não, enfim. O que me pegou disso tudo foi como a galera tratou de forma super sensacionalista uma notícia que não comprovava absolutamente nada. Que é tipo, a chamada da matéria é assim: MC Pose confirma envolvimento com facção ao chegar na delegacia, no presídio, sei lá o que. E eu falei, caraca, não é possível que ele fez Não, isso. que ele pediu pra ficar numa ala dessa determinada facção porque ele se sentiria mais protegido. Isso. Ou seja,
o quanto de distorção Sim. isso teve. Exato. Quando você vai ler a notícia, a chamada é essa. E a galera já tava colocando a chamada assim. Ah, não. MC Pose, ele confirma o envolvimento. solicitou e confirmou. E, sinceramente, seria muita burrice ele fazer uma coisa dessa. Porque- Quando você vai ler a matéria, você vê que Parece que ele basicamente... se entregou. Você lê a matéria e você percebe que o que acontece é o seguinte. Nos presídios do Rio, eu não sei se aqui, se é no Brasil todo, se na Bahia também tem isso, mas nos presídios do Rio, quando você é preso, você preenche uma ficha e você preenche lá qual facção que de uma certa forma você tá Mais né? vinculado. Porque nos presídios eles são separados por essas facções pra preservar a integridade física da pessoa. Então, tipo assim, ele não como é que fala? Ele não assumiu nenhum tipo de conexão. Ele simplesmente já teve envolvimento no passado, ele é E cria se de um ele- lugar. E se ele tá sendo preso justamente por conta disso, é natural que ele Exatamente. tenha que ficar puxado mais É pra porque esse eu tô lado. um pouquinho por fora, mas o que aconteceu é que a empresa da namorada dele tava desviando dinheiro pra facção. Aí já é uma outra nuance. Isso aí é tipo uma coisa nova. Ele foi Isso aí já preso. viu depois. Ele foi preso por apologia ao crime e Ao tráfico de drogas, Isso. apologia à facção. O mesmo motivo pelo qual o tal do Oruan também foi preso. eu não sei se Oruan chegou a ser tenho. preso. Agora, Léo Acho que Lins, não. né? Por fazer piada de... 8 anos. Não, teve o caso também do João Oxi. Neto. Eu vi que deu uma treta 8 por cima anos. dele. 8 anos. anos. 8 anos de 8 prisão. anos. de Caraca, prisão. E eu tem vi que isso pagar ontem, mas eu não li. 1,4 Milhões. milhões de Indenização. indenização. E E- Oruan solto. Não, e ele pode recorrer ainda. E Pose solto. E ele pode recorrer Esse ainda. advogado João Neto que agrediu a Não mulher, tirando o peso também que grava também, foram da 4 culpa dele, anos. tá? ou seja, um advogado que é um influencer, porque ele tinha essa questão de figura pública, né, que teve a coisa toda, que ele agrediu a mulher, que saíram os vídeos na internet. Ah, sim, eu sei quem é. sei Ele quem é. teve É o que 4 sempre- é o que anos sempre- de prisão. Ou seja, É. ele foi condenado a míseros 4 anos. Pois é o cara que falava no Tipo- coco e no relógio, não é uma coisa assim? É, Tô ligado. ele mesmo. Velho, mas eu acho que essa questão, a gente falou da notícia falsa, mas eu acho que puxou um pouco pra a pauta mesmo. Eu acho muito complexa, assim, dando uma opinião muito pessoal, eu acho muito complexa porque eu não consigo entender como assim uma pessoa presa por fazer apologia ao crime sem que ela seja julgada por aquilo. As pessoas simplesmente chegam na sua casa, tipo, te prendem como se você fosse uma pessoa, tipo, como se fosse um flagrante, Sim. te tiram da sua casa descalço, de bermuda, Sem camisa. sem camisa, tipo, porque você tá sendo preso com algo que você não foi, tipo assim, nem Tipo, é um investigado mandato. de Não, é. fato ainda, sabe? Eu não concordo com isso. Eu concordo que tem que ser julgado. Sim, claro. Porque Eu não sei se ele vai ser julgado em liberdade, como foi essa questão da soltura dele. Sim. É porque as manchetes publicaram lá. MC Pose do Rodo foi liberado e saiu da cadeia É hoje à porque tarde. quando a tipo, informação chega até a gente, ela já vem muito distorcida. Sim. Entendeu? Ela já vem muito. A matéria em si, ela já é muito sensacionalista. Então, quando ela já chega ali, ela já vem ali naquele caminho todo sendo distorcida. E a gente ainda pega pra gente o que a gente acha que é aquele é telefone certo. sem fio, né? É Tipo, aquele telefone sem fio. O que tá, a vai gente tá. postando. Coisa, por exemplo. Léo já não tá sabendo, não tá muito por dentro disso. Mas o que a gente tá passando aqui pra ele, às vezes é só um terço Sim. do que a gente de acha todo. que é. Aí Exatamente. depois Léo vai falar pra outra pessoa, pra outra pessoa. eu só sei de uma coisa. Em 2019, MC Pose foi preso. Ele foi preso agora de novo. Isso significa que Flamengo campeão da Libertadores 2025. E o Mundial, hein? E o Mundial? Vamos falar sobre isso? Acho que é um ponto para o próximo episódio, hein? E aí, talvez já puxando agora para o nosso encerramento, acho que a gente já conseguiu discorrer sobre muitos tópicos. Eu acho que foi super Tópicos relevante. sensíveis. Tópicos Falamos sensíveis, Eu só queria deixar assim, parem de normalizar a burrice, por favor. Porque a gente já E a tem muita Mas gente também não boa. duvidem da capacidade do ser humano de ser burro. Não, Porra, tipo tem assim, coisas muita top, gente burra, coisas meu que eu Deus do odeio céu. muito, gente burra. E é o que tá cheio Gente aqui. burra que quer continuar burra. Pois é. Esse é o sim. pior. E tipo, E quer implantar a burrice dela E não em é outra gente pessoa. burra que
não tem acesso à informação. É gente burra Porque que tem quer. livre acesso à informação. Mas insiste e E acha que tem os mesmos direitos que a gente, o mesmo peso de o voto. mesmo peso. Não, Sim, parando pra pensar, todo esse episódio a gente falou sobre gente burra. A sim. gente falou sobre pessoas Resumidamente. burras. Não que a gente não esse seja é um o pouco... tema. Não quer dizer que a gente É não o seja tema um do pouco episódio. burro, entendeu? Mas a gente tá tentando não ser tão burro assim, nem cego, né? Então, por isso... Você quer, tipo, falar uma coisa de final? Vai. É porque eu ia puxar uma pauta rápida pra fechar. Vai. Sim. Não, porque eu ia falar que, querendo ou não, tudo que a gente falou aqui hoje tem um vínculo também muito forte com regulamentação. Tipo, tudo que a gente falou é porque as coisas precisam se regulamentar. As redes sociais têm que ser regulamentadas para que essa cultura do ódio não Não seja seja tão... terra de ninguém. Exatamente. As bets precisam, tipo assim, de uma regulamentação para que, né, as coisas tenham minimamente um pouco de equilíbrio. Então, eu acho que... Artificial. a inteligência artificial, E tudo bebês precisa de reborn. regulamentação. O bebê reborn pode explodir, né? Verdade. Então, acho que, até puxando também, ter conscientização do que a gente faz e entender que nós somos pertencentes desse espaço e que a gente tem que ser consciente de todas as atitudes que a gente faz, Ter filtro. desde que seja uma simples curtida ou um simples comentário, principalmente nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma consciente. E aí, para que não sejamos, né, Pessoas burras. não nos tornemos essas pessoas burras que cometem tantas atrocidades. Asneiras. Então, vamos aqui assistindo todos os episódios do nosso podcast para ficar um pouco mais antenado aí nas notícias e nas tendências de mercado, que a gente tá trazendo alguns tópicos aí bem bacana, pessoas muito interessantes e relevantes para esse tipo de conteúdo. E é isso. E aí, galera, deu F5 na sua cabeça? Muito obrigada, gente, por esse episódio incrível. E eu gostaria de falar que, infelizmente, esse é o nosso último episódio em relação à nossa UC Infelizmente. e em relação ao Mas nosso se C, vocês o nosso chorarem trabalho. muito, Mas se vocês pedirem chorarem, engajarem muito, eu sei que vai Acho ter que- muita gente pedindo. Aí a gente pode estar sempre aqui voltando pra A gente falar. tá muito engajado. Barbaridades como hoje, entendeu? A gente pode trazer convidados. A gente foi lançando alguns Ouvindo vocês alguns takezinhos Sim. durante esse tempo. E a galera ficou realmente interessada em saber o que é que a gente tem pra falar, os convidados falarem. Então, vamos ver, né, o que é que rola, se a gente bota esse projeto pra frente. E vocês dão um dinheirinho pra gente também, hein? Vamos monetizar! Bem, eu Vamos confesso. monetizar? Vamos monetizar muito. Eu confesso que, tipo assim, eu achei muito legal. Eu acho que a gente puxou pautas até que a gente Sim, Sim. sim. não faria, então espero que vocês tenham gostado. Literalmente. Deixem os comentários aí Eu no. quero saber do Pix. Tópico Vai. sensível. Deixem os comentários de vocês aí embaixo, se vocês curtiram, enfim. Obrigada pela audiência. Foi muito divertido gravar isso. Eu acho que a gente fluiu muito. Ficou né? muito à Muito vontade, bom. a gente tem muita coisa pra falar. Não, Óbvio gostar- que aqui a gente com medo do processinho, né? Eu gente? acho que a gente se controlou muito. Vamos né? anotar aqui. Mas, Contratar um mas advogado. no off a gente ofende muita gente. E é isso. E aí? Já falamos muito. A produção tá dizendo que a gente falou muito. É, Já tem uma hora Então já. dá- Então dá hora. seu tchauzinho aí. é. E é Dá isso, todo mundo galera. tchauzinho. E é isso, galera. Beijos, beijos e tchau.